Hoje esse assunto aqui é quente, viu? É bom. Sempre tem novidade. Dá uma limpadinha aqui no óculos. Oi, gente, boa noite! Vão chegando, vão entrando, a sala é sua. Tudo bem com vocês? Tudo bom, queridos, queridas? Tudo jóia? Me contem se a minha voz tá boa, estão me entendendo bem, porque eu sou uma eterna aprendiz do digital. Já estou um tempo aqui, mas sempre aprendendo. E agora meu último aprendizado é usar esse microfoninho aqui nas lives. Eu acho que a voz fica mais nítida, mas às vezes não está funcionando direito. Então, vocês me comentem aqui se estiver ruim a transmissão da minha voz. Uma vez eu fui fazer uma gravação de vídeo assim para o consultório, para a clínica. Aí gravei, mas me inspirei, eu estava assim inspirada, os primeiros vídeos da clínica nova. E o pessoal aí, né, decorei o texto e fiz o vídeo. E aí o rapaz do videomaker, nossa, parece apresentadora, né? Parece Fátima Bernardes, que eu achei barato, tá, gente? Oi, Netinha, tudo bom? Boa noite. Tá ótimo, maravilha. Então, eu tô aqui me puxando para ficar cada vez mais próxima a Fátima Bernardes. O Globo me nota, me leva aí no programa. Já pensou no programa de televisão PL3C ao vivo com você? Acho que ia ser bem legal, né? Gente, então, quem tá chegando hoje, tá chegando agora, não me conhece, Natália, comecei a te seguir há pouco tempo, não tem nem ideia como eu vim parar aqui, quem é você? Olá, gente, bem-vindos, boa noite, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, e aqui nesse canal, nesse Instagram, eu ensino você que é colega médico, como você tem sucesso na sua vida profissional, fortalecendo-se e aprendendo sobre skincare médico, usando o poder da sua prescrição ao seu favor e, obviamente, do seu paciente, que é quem nos mais interessa, né? Nosso centro do nosso mundo profissional é o nosso querido paciente e a gente tem que entregar o melhor para ele, ter um diferencial. O mercado realmente é muito competitivo e se você não tem todo o conhecimento e toda a atualização sobre prescrição, você pode ficar para trás. Então, aqui é o momento certo, essas são as verdadeiras pérolas do conhecimento, entregue de maneira divertida, de maneira resumida, compactada, neste encontro que nós temos, terças-feiras e domingos, às 21 horas. Dei umas falhadas no domingo caía o mundo aqui em Florianópolis, fiquei presa no trânsito, não consegui chegar a tempo, mas aqui estou para compensar a minha falta. E hoje o assunto é sobre filtros minerais versus filtros químicos. Nossa, Natália, mas eu já sei sobre isso. Não, eu tenho certeza que hoje, nessa live de atualização, você vai aprender coisas que você não sabia, porque isso é um assunto que está em constante evolução. Eu acredito que vai ser sempre teremos novidades sobre isso. E aqui, eu quero que, meu objetivo é que não que você só saiba sobre filtros minerais, filtros químicos, mas que saiba tudo sobre ele, inclusive, né, sobre as polêmicas, sobre as dúvidas que os pacientes trazem para a gente. Hoje em dia, o paciente tem informação ali na internet, questiona, tem muito conhecimento, e você tem que estar preparado para esse questionamento. Afinal, isso também fala sobre a sua autoridade em saúde da pele. E hoje a gente vai mergulhar sobre alguns detalhes, alguns tópicos interessantes e novidades sobre filtros minerais e filtros químicos. Bom, vamos lá. Basiquinho, que todo mundo que prescreve, já é dermatologista, está na residência, pós-graduando, já sabe. Diferencia ali entre filtros químicos e filtros minerais. Filtros químicos, também chamados de filtros orgânicos, eles são substâncias químicas que têm por sua característica um anel aromático. Este anel aromático é o que dá, digamos assim, a capacidade absortiva deste filtro. Esses são filtros que geralmente, né, vêm em múltiplas associações. O filtro solar, para ele ter uma potência de FPS alto, ele necessita ter associações.
não existe nenhum filtro solar que de maneira única, isolada, vai gerar um FPS extremamente alto. Então, né, geralmente para ter um FPS 30, 50, 70 mais, a gente precisa realmente de associações. E os filtros químicos, eles têm uma limitação na quantidade, na porcentagem de aplicação, de uso, de concentração dentro dos produtos, e por essa razão são filtros que precisam ser associados. São filtros que, quando a radiação ultravioleta bate nessa molécula, ele conforma, ele desforma a sua molécula original e reconstitui para a forma original depois. Então, ele tem essa capacidade de se autorregenerar, algumas vezes. Né, até que uma hora ele para de fazer essa deformação e conformação de novo, e ele deixa de fazer efeito. Por isso que os filtros orgânicos, né, os filtros químicos, eles vão perdendo o efeito conforme a pessoa vai entrando em contato com a radiação ultravioleta. Ele é considerado um absorvedor, porque a radiação bate e ele absorve aquela energia, né, roubando lá aquela energia e transformando, dissipando ela em calor. Tá? Então, ele transforma ele em calor. Até interessante isso, porque algumas pessoas podem, inclusive, experimentar isso, passa um filtro solar, ela está lá exposta a um alto índice de radiação ultravioleta, ela está pegando sol na praia, e ela sente que naquela região está mais quentinho, esquenta. Isso é sinal que o filtro solar estaria todo vapor, realmente dissipando, transformando aquela radiação, né, tirando ali a força energética e transformando em calor. Então, ele faz essa absorção da energia. Agora, os filtros minerais, também conhecidos como os filtros físicos ou inorgânicos, são substâncias que eles têm a capacidade refletora e dissipadora da energia. Então, a radiação ultravioleta bate e ele funciona como espelho refletor. Temos uma lembrança ali do mecanismo de ação dos filtros, né? Esse mecanismo geral de ação, que mais ou menos separa esses dois grandes grupos. E por que a gente fala tanto nessa separação? Antes a gente não falava muito disso, de separar filtros físicos, químicos, e a gente sabe que existem algumas particularidades com relação a isso. Então, por isso que a gente fala muito nessa questão do separado. Recentemente, eu voltei do Congresso Americano de Dermatologia e eu pude observar uma certa tendência, uma certa predileção de desenvolvimento de filtros minerais e até exclusivamente minerais no mercado de lá. Parece, não sei se é uma tendência, tá? Mas o pessoal tem preferido. Assim, não é para abominar de maneira nenhuma os filtros químicos, eles são maravilhosos e muitas moléculas altamente seguras, inclusive algumas moléculas como únicas moléculas capazes de fazer a proteção contra alguns comprimentos de onda do ultravioleta. Então, assim, não é para a gente abominar, achar ruim, não, mas existem algumas, digamos, polêmicas, né, em que existem alguns filtros químicos que estão ali no holofote, é importante que a gente saiba. E como o mercado não é bobo também, né, eles observam que existe essa tendência, então o pessoal tem investido aí em fazer filtros exclusivamente minerais, tá? Então, tenho certeza que muitos de vocês já sabiam disso, alguns outros não, mas vale a pena sempre a gente refletir sobre como esses filtros funcionam. Bom, existe uma certa insegurança, apesar da gente saber esses princípios e conhecer filtros solares e saber daqueles princípios básicos, né? A gente quer um FPS de 30 para cima, pessoas que têm uma fotossensibilidade ou doenças fotossensíveis, eles precisam de FPS maiores, né? Exemplo, rosácea, melasma, a pessoa já teve um câncer de pele, então já preferiu um FPS mais alto. E esse básico aí, o feijão com arroz, isso todo mundo sabe, tá? Mas existem algumas particularidades que eu quero conversar com vocês, que foi o que eu observei ultimamente. Como os filtros minerais, eles são partículas maiores, eles têm prós e contras, né? O fato dele ter partícula maior, ele permite, né, que essa substância ela fique mais na superfície da pele, na epiderme. Inclusive tem estudos bem conduzidos que mostram que não há absorção, por exemplo, do dióxido de titânio na corrente sanguínea. Um tempo atrás, tá, o dióxido de titânio teve uma polêmica na Europa, o filtro de dióxido de titânio está sendo retirado. Na verdade foi o seguinte, né, o dióxido de titânio ele foi suspenso na União Europeia nos alimentos, né, porque o titânio é um metal pesado, pode fazer acúmulo no organismo,
E aí, naquela época, a gente viu que, na verdade, a grande carga de titânio que havia dentro do organismo era por causa de contaminação alimentar. Então, como ele dá um efeito branco, né, um esbranquiçado, é uma substância que era adicionada em alimentos para dar um efeito de branqueamento, inclusive leite, por exemplo, e aí isso poderia, né, haver contaminação, enfim, acúmulo no organismo, a gente sabe que pode haver toxicidade, então isso foi suspenso. Só que tem estudos muito bem conduzidos que mostram que o dióxido de titânio ele fica na superfície epidérmica e na pele íntegra, não há qualquer grau de absorção do dióxido de titânio. E aí os filtros físicos, eles têm essa particularidade de serem moléculas maiores, ficarem mais na epiderme e fazer essa reflexão, refletir a radiação ultravioleta. E o que a gente entende disso? Bom, ele funcionando como espelho refletor, a gente entende que no momento que ele está aplicado numa camada generosa na pele, enquanto ele estiver aplicado ali, enquanto a gente estiver com aquela camada sobre a pele, ele está fazendo a sua proteção. Ele está executando o seu papel de proteger. Legal. Já os filtros químicos, né, a gente sabe que ele vai, como eu comentei, ele vai desgastando. Ele tem o seu poder de regenerar algumas vezes aquela molécula, mas ele vai desgastando depois de um tempo, então há uma necessidade maior de uma reaplicação. Os filtros minerais, por eles terem essa partícula não tem essa absorção, são partículas maiores, a gente entende que também existe uma tendência mais hipoalergênica desses produtos, o que acaba tornando eles interessantes para situações em que a gente não quer correr o risco de irritar a pele, como, por exemplo, uma pessoa que tem pele sensível, uma pessoa com rosácea. Crianças, a gente sabe que a pele da criança é uma pele que está em desenvolvimento ainda, tem uma absorção maior, então para crianças teria uma indicação mais interessante dos filtros minerais, os filtros físicos. Pessoas que não conseguem fazer reaplicação do produto, ou pessoas que precisam daquele filtro funcionando o dia inteiro. Então, um paciente com um melasma, um paciente está fazendo um tratamento específico de manchas, ou um paciente com um fotodano, um campo de cancerização, um histórico de câncer de pele, e não consegue ficar reaplicando o filtro, são boas opções. Então, essas são vantagens. Em contrapartida, nós temos algumas desvantagens. Por serem partículas maiores, essas substâncias deixam o filtro um pouco mais espesso, um filtro um pouquinho mais pesado. Então, a cosmética dele, às vezes, não é muito interessante. Apesar de que, vou fazer um parênteses aqui, às vezes ultimamente a gente tem visto novas tecnologias cosméticas fazendo com que filtros minerais fiquem, sim, muito fluidos, muito finos, com uma cosmética bem agradável. Então, os filtros, já está caindo essa história aí de filtro físico, ele é o grossão, aquele brancão, mas essa é ainda listada como uma desvantagem, né? E aquele efeito residual branco. E por essa razão, muitos filtros físicos, assim, o físico raiz, eles vêm acrescido do óxido de ferro, que é a molécula que dá o pigmento, a corzinha ali. O óxido de ferro pode ser óxido de ferro vermelho, amarelo ou preto. E essa mistura desses óxidos de ferro, eles vão dar ali as tonalidades diferentes do filtro solar e aí dão um disfarce daquele efeito branco. Então, filtro mineral bem interessante, eu tenho visto um movimento dos grandes laboratórios em fazerem filtros exclusivamente minerais e acredito que seja uma tendência. Os filtros químicos, por sua vez, são filtros que eles dão muita versatilidade ao produto. A gente consegue ampliar o espectro de proteção para, né, o infravermelho, para o UVA ultralongo, através dos filtros químicos. Então, essa grande variação, hoje em dia a gente tem filtros minerais, nós temos duas opções, né, que é o óxido, não mencionei, perdão, que é o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Então, a gente tem essas duas opções e tem o pigmento que dá cor, é óxido de ferro, que dá uma proteção mais à luz visível, tá? Então, a gente tem aí essas opções como filtros minerais ou filtros
ou filtros inorgânicos ou filtros físicos. E aí nós temos já dos filtros químicos, a gente tem uma gama muito maior de filtros químicos. Então, essa versatilidade faz com que você consiga montar uma fórmula com concentrações baixas de diversos filtros químicos, o que acaba deixando o produto com uma cosmética, é mais fácil desenvolver produtos com uma cosmética melhor, mais fluida. Inclusive, a gente vê assim, alguns produtos de mercado com FPS super alto, 99, né, 90, e porque você consegue fazer um mix, né, de vários filtros químicos e alcançar esses FPS bem altos, bem bons. E com uma cosmética muito aceitável, muito para o dia a dia, tá? Existem algumas questões, né? Foi aventado alguns anos atrás a possibilidade dos filtros químicos terem absorção sistêmica. E aí foi uma grande polêmica nesses anos que surgiram esses estudos, porque foram estudos assim conduzidos de uma maneira irreal, né? Não numa situação factível, que é o fato desses filtros terem sido aplicados, né, primeiro foi testado em animais, modelos animais, em ratinhos, em que eram aplicados assim, uma quantidade muito grande de filtro solar, equivalia a você usar filtro solar no seu corpo inteiro, aplicando 4 vezes ao dia. Então imagina, a gente passa aí no rosto, nas mãos, né, até numa praia a gente não aplica no corpo inteiro. Então é aplicada uma quantidade muito grande nesses ratinhos, e aí foi visto que, por exemplo, um dos filtros solares testados, o octocrileno, ele teve sim uma absorção sistêmica. Então, meu Deus, pânico, nós temos aí o octocrileno sendo reabsorvido sistemicamente. O que isso pode causar? Não sabemos, entendeu? Então, assim, no ser humano, né, não há evidência nenhuma de que o octocrileno possa fazer mal. Pode ser absorvido? Sim, se você um dia resolver tomar um banho de filtro solar e fazer 4 banhos completos de filtro solar, pode ser que tenha octocrileno na corrente sanguínea, mas se isso vai gerar algum mal, não sabemos. O fato é que em ratinhos foi aventada a possibilidade de fazer uma disrupção endócrina, né? Então, ter alterado ali os níveis de hormônios sexuais e tireoidianos, e que então eles poderiam ter sido aventados como disruptores endócrinos. Aí foi aquele grande boom, aquele medo da gente estar fazendo uma disrupção endócrina, né, pelo uso do octocrileno, que é muito encontrado nos filtros solares. Hoje em dia, assim, ele é um dos mais encontrados, inclusive. Só que daí, assim, ó, né, foi esse estudo muito polêmico. Na época, a Sociedade Brasileira de Dermatologia até emitiu uma nota dizendo que, assim, o estudo foi mal conduzido, irreal, que a gente teria que ter mais estudos antes de criar pânico na população. Então, a gente tem que esclarecer isso mesmo, tá? Pode ser que tenha algo aí, né, onde é que nessa fumaça tem fogo, não sabemos dizer agora, mas a princípio parece ser mais seguro do que, né, temeroso. A gente não deve temer o octocrileno. Uma outra substância que está dentro dos filtros químicos, que gerou um pouco desse pavor, né, sobre filtros químicos, é a questão da benzofenona 3, ou avobenzona. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de evidências de que a avobenzona pode causar algumas coisinhas, sim. Né? Então, vamos lá. A benzofenona 3, ou avobenzona, ela é bem documentada como uma substância que pode causar o branqueamento de corais. Né? Daí entra na questão dos sea-friendly ou ocean-friendly. Né? Existem vários protetores solares que, né, têm este rótulo. Né? Então, quais são esses filtros solares? São os que não têm benzofenona 3 ou avobenzona, porque essa é uma substância que pode causar o branqueamento de corais. Sim, apesar de que estudiosos dizem que não é dos filtros solares a maior causa de presença de benzofenona 3 nos oceanos, e sim a questão de resíduos industriais. Tá? Então, que sim, os resíduos industriais que contém também a avobenzona, afinal a avobenzona não existe só em filtro solar, que seriam os grandes responsáveis pelo branqueamento de corais que poderia atingir a vida marinha. Tá? Por via das dúvidas, pelo sim e pelo não, existem diversos lugares, né, em que tem essa preocupação com a preservação da vida marinha, que proíbe o uso de filtros solares, né, que você proíbe de você entrar no mar com um filtro solar, que proíbe a venda de filtros solares com benzofenona ou avobenzona na região. Existem algumas ilhas, lá Ilhas Caimã, Havaí, Hawaii, também parece que não é comercializado produtos com avobenzona lá por essa razão. E alguns
né, alguns laboratórios tiram e colocam esse selinho, porque ele tem essa questão, essa relação com o branqueamento de corais. Inclusive, nós aqui, falando de Brasil, existe um lugar em que, existem alguns lugares, né, dentre eles, ali em Fernando de Noronha, que existe um lado da ilha que você vai ali fazer um mergulho nos recifes para ver os corais, etc. E tem as plaquinhas, proibido o uso de filtro solar, não aplicar filtro solar, porque nossos filtros solares, muitos têm avobenzona, benzofenona 3, e por este cuidado, não é recomendado o uso dos filtros solares desse tipo lá. Então tem as plaquinhas agora, você, né, que está me assistindo, que é meu paciente, que está acompanhando também, mas colegas, né, que são dermatologistas, ou que já são pós-graduandos, ou são residentes, ou são médicos que vão fazer dermatologia, ou médicos de outras especialidades que trabalham com saúde da pele, atendem pacientes com essa queixa, já sabem explicar, ó, você foi para lá por causa disso, gente, benzofenona 3 ou avobenzona, ok? Então, isso sim. Bom, a avobenzona, a benzofenona 3, não tem só essa questão dos corais, mas também a questão de também poder funcionar como disruptor endócrino. Então, em modelos animais, também ratinhos, foi mostrado que ele pode ter também função de disruptor endócrino. Então, por essa razão, essas duas substâncias em particular, seria interessante, assim, por um excesso de cuidado, digamos assim, né? Já que a gente não tem lá bem certeza, tem uma fumacinha ali, um barulho a respeito disso. Então, quem sabe, né, em pessoas em que a gente não quer correr o menor risco de haver uma disrupção endócrina, a gente evita eles. Interessante, né? Quem são essas pessoas? Gestantes, crianças, né? O gestante está criando o bebezinho, então a gente não quer fazer nenhuma interrupção hormonal nesse momento de formação. A criança está em pleno desenvolvimento, a gente sabe o quanto a questão hormonal é importante nessa fase, não vamos correr o risco, né? Então, assim, gente, pelo sim, pelo não custa, né? No seguro, morreu de velho. Então, assim, então seria interessante de retirar. Inclusive, tem alguns produtos que estão colocando na sua tarjetinha ali, sem octocrileno, sem avobenzona, benzofenona 3, tá? Então, tem até um que se chama Dactine, o Aqua, é um que é corporal, assim, compridinho, ele já tem ali, tem alguns outros que estão assim. E olha só que eu queria comentar com vocês falando do mineral, tá? Uma tendência também de mercado que eu observei. O pessoal está subindo, além de fazer filtros exclusivamente minerais, às vezes eles não estão fazendo só exclusivamente minerais, colocam ali um químicozinho para dar uma associação, para aumentar o espectro de ação do filtro, mas eles estão aumentando a concentração dos minerais, dizendo que predomina os minerais. E algo que eu acho muito legal, que assim, eu rezo por Deus Nosso Senhor vir para o Brasil, é o fato de que, igual fazem lá nos Estados Unidos, os americanos, eles colocam na rotulagem, você vira o produtinho, tem as substâncias que estão lá presentes no produto, mas tem no topo da parte de trás as substâncias que predominam, ou a substância que predomina dentro daquele produto, tá? Eu vou ali pegar um produto, inclusive, e mostrar para vocês isso. Eu vou pegar ali um guardadinho para mostrar. É muito legal porque isso dá transparência, isso nos dá confiabilidade no produto. A gente tem que ter essa transparência, não adianta. Produto não é só creminho, não, gente. Não é só creminho, não é só filtrinho solar, isso é saúde, isso é responsabilidade com o cuidado da pele dos nossos pacientes. Então eu vejo isso uma tendência muito legal e espero que um dia a gente chegue nesse ponto, da gente olhar atrás do rótulo e não ver só as substâncias que tem no rótulo, mas sim as que predominam ali. E aí a gente observa que o pessoal tem colocado ali os filtros em alta concentração, 30% de óxido de zinco, 40%, 50%, 60% de óxido de zinco. Então aí são uma nova modalidade. Para tornar, existem outras modernizações que vêm acontecendo com relação aos filtros, é o fato dos filtros físicos, eles estarem vindo agora na possibilidade de virem micronizados, né? Micronizados, eles são partículas menores, então, assim, daria uma espalhabilidade melhor, deixaria a cosmética mais fluida, olha, bacana, legal isso. Aí já vem o pessoal do burburinho ali pensando assim, olha, e agora micronizado vai absorver? Não vai absorver? Vai absorver mais? Um grande medo, né, dos filtros minerais micronizados poderem ser absorvidos. E aí foram feitos testes e também foi observado que em pele humana íntegra, micronizado, não há absorção, então podemos dormir
tranquilos e sossegados quanto a isso. Apesar da micronização ela ter mostrado uma certa absorção em modelos animais também, tá? Mas se isso, né, não se refletiu em pele humana, ótimo, podemos nos dormir sossegados, certo? Então, essas questões de saúde e segurança do filtro solar, é interessante que você tenha isso amarrado, tá? Porque você sabe se posicionar em polêmicas, você sabe tranquilizar o seu paciente, você sabe direcionar melhor as opções de mercado. Então, assim, questão de impacto ambiental. Puxa, gente, hoje em dia o médico ele não tem só saber prescrever medicamento, ele tem que estar antenado nas tendências, ele tem que estar antenado nas polêmicas, ele tem que estar envolvido também em questões individuais do paciente, né, em particularidades do seu público. Então, por exemplo, aqui eu moro em Florianópolis, numa ilha, numa praia, as pessoas têm muita questão de consciência ambiental, pedem por filtros solares que têm essa questão ambiental envolvida. E aí você tem que saber, né, o que é isso, o que está acontecendo, quais são esses filtros solares. E aqui, né, como eu não vou ter tempo de falar de nomes comerciais, de tudo, apesar de dar alguns exemplos, eu quero informar aqui, queridos alunos que estão na plataforma do PL3C, né, que são alunos do curso, a prescrição, aprendem tudo sobre saúde da pele, prescrição, beleza e todas as condições de pele que a gente encontra comumente no consultório. Tem lá a aulinha dos filtros e tem os exemplos comerciais, todas as tabelinhas com os nomes. Então, se você é aluno aí quer explorar um pouquinho mais, já ficou inspirado, olha, legal, vai lá dar uma revisão na aula, tá? Que lá tem tudo certinho para você, tá legal? Pessoal que mandou me perguntando recentemente sobre nova turma, não temos previsão, tá? Mas fiquem ligados que assim que souber, informarei aqui, como sempre informo, certo? Então, estejam ligados sobre isso, a questão de impacto ambiental, produtos eco-friendly, ocean-friendly, sea-friendly, que são esses produtos, questão de saúde e segurança importante, questão de particularidades, então, pele sensível, com fotossensibilidade, então é interessante que você saiba disso. Tem um capítulo em especial que eu quero dar uma pincelada aqui com vocês, que vem se falando também muito, que entra um pouquinho no ramo da polêmica, e é interessante que você saiba com relação à alopecia fibrosante frontal, tá? Então, assim, olha, será que tem relação com cosméticos? Será que são os filtros solares que têm relação, que são os desencadeadores da EFF? Começou lá no continente australiano, então, será que lá que o pessoal começou a usar mais filtro solar e lá começou, será que é aí que começou a EFF? Então, assim, ó, isso ainda é objeto de discussão. Parece, alguns estudos mostram que tem relação, outros não. E aí, por via até inclusive assisti uma aula muito interessante em que a speaker falava que pode ser que tenha relação, mas a maior hoje em dia tem sido uma tendência a pensar que na verdade seja o fotodano, o dano ao sol, que poderia funcionar como um gatilho para o desenvolvimento da FF, e que, né, naturalmente, é onde tem mais radiação ultravioleta, é onde as pessoas mais usam filtro solar, mas não é pelo filtro solar, e sim pela radiação ultravioleta, entenderam? Então, assim, é porque a FF está ali relacionada com fotodano. Mas, na via das dúvidas, né, o que os speakers, né, atualmente recomendam, né, que você evite, né, prescrever para o seu paciente que tenha FF produtos que contenham filtros químicos, né, então avobenzona, octissalato, octoprileno, não só na face, mas face e pescoço, e não só filtros solares, mas maquiagens, cosméticos, que às vezes têm acrescido essas substâncias também, tá? Não só isso, mas evitar fragrâncias, qualquer substâncias mais irritativas, seria interessante evitar, né? Então, formaldeído, né, ou liberadores de formaldeído, são produtos capilares que possam conter essas substâncias, também é interessante de evitar, tá? Então, eu quero, antes de finalizar, tá? Se você está me ouvindo no podcast, nós temos o podcast, tá? O podcast Momento, Pele e Ciência no Spotify. Olha que chique. Você gosta de ouvir podcast, quer ouvir podcast que vai te trazer conhecimento, revisões fantásticas. Então, entra lá no Momento PLTC que tem mais de 70 lives para você escutar.
Você que está me ouvindo não vai conseguir ver, mas eu vou ali pegar o rótulo que eu quero mostrar para você. Se você está me assistindo, você vai conseguir ver. Aguarda aí um minuto que eu quero mostrar algo bem legal para você, tá? Que eu acho que essa é a minha torcida pro Brasil. Olha que legal, a gente está de microfone, que eu tô longe agora da câmera, mas vocês conseguem me ouvir. Isso é muito legal, modernidades, né? Ó, isso aqui é sonho, tá? De repente logo mais chega. Vocês vão conseguir ver, ó, esse aqui é um protetor da Neutrogena, que não tem aqui, infelizmente, mas acho que talvez, se a gente fizer um barulho, ele venha, né? Que ele é um filtro mineral bastão da Neutrogena, tá? Ele é transparente, assim, tá? Ele é um 100% mineral. Aí, olha o que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó, que ele vem no rótulo, ó, ele diz aqui assim, ó, ingredientes ativos. Óxido de zinco a 21,6%. Não sei se vai focar, tristeza. Mas assim, ó, também fica para ser virado, né? Mas assim, ó, ele coloca aqui, ó, então o ativo principal, que tem a maior concentração, 21%, 20,6% de óxido de zinco. Aí aqui um outro protetor solar, que isso aqui vai lançar aqui no Brasil ainda, spoiler, tá? Se você gosta de novidade, aqui, ó, vai vir para o Brasil, tá? Um produto de La Roche-Posay que tem um ativo, patente deles nova, tá? Um patente para melasma, para manchas, que chama-se Melacil. E esse aqui, no caso, então, ele é um produto que tem um Melacil, um clareador com FPS. E aqui a gente vai olhar aqui atrás, olha aqui, ó, ele tem listado os filtros, as substâncias filtrantes e a concentração de cada uma delas. Então, isso aqui traz muita clareza para a gente do que contém aqui, qual a concentração. Isso nos ajuda a fazer escolhas, a conhecer os produtos, fazer escolhas melhores, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tem avobenzona, 3%, tem o homossalato, 10%, o octissalato, 5% e o octocrileno, 7%. Então, assim, ó, ele mostra as porcentagens, isso é legal. Vejam que são filtros químicos que eles estão em associação. Por que é legal a associação? Porque deixa o produto muito fluido. E realmente é um produtinho bem fluido, bem levinho, ó. Parece de um leite, assim, né? Bem fluido. Uma absorção muito rápida, muito bacana. Então, assim, ó, não tememos porque eles têm os filtros químicos, não, né? A gente sabe que não tem absorção, mas tem aqui as substânciazinhas polêmicas. Só que é isso, né, gente? A gente tem aí em torno de 20 substâncias filtrantes no mercado brasileiro. No mercado americano tem menos ainda, a FDA libera menos. Então, se a gente começar a limitar por isso e aquilo, a gente não vai ter opção, tá? Então, a gente tem aqui uma associação bem bacana e agora você sabe que você pode usar isso aqui sem medo, tá? A não ser que você queira tomar um banho no corpo todo 4 vezes ao dia. Cheirinho é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem as concentrações aqui em cima. Legal, né? Oremos, eu acho que o mercado brasileiro tende a dar uma imitada lá no mercado americano, então eu acho que, de repente, num futuro breve, teremos também essa descrição nos rótulos. A gente vai conseguir entender cada vez melhor dos nossos produtinhos. Então, queridos, como está findando o nosso tempo, sinto ter que me despedir aqui. Esse é um assunto muito legal, é o nosso dia a dia. Quem trabalha com pele, saúde da pele, sabe da importância da gente entender todos os pormenores dos filtros solares. Se tiverem alguma dúvida, tá, gente? Me manda aqui no direct, manda nas caixinhas que eu deixo aqui à disposição para a gente conversar. Os nomes comerciais, os produtinhos, alunos do PL3C podem acessar lá na nossa aula. Se você gosta de estar atualizado, de saber de assuntos sobre cuidados da pele, prescrição cosmética, como você promove saúde para a pele do seu paciente, melhora diversas situações de pele, trata melhor diversas patologias, então você tem que saber tudo sobre skincare médico e eu te convido para seguir acompanhando o conteúdo aqui, tá legal? Então, te espero no nosso próximo encontro no domingo, tá bem? Um beijo bem grande, boa noite para vocês todos, bom descanso e uma boa e linda e iluminada semana.